Então, começando mais uma aula aí de língua portuguesa, hoje a gente vai trabalhar complementos nominais, ok? Complemento nominal. Por isso que eu disse a vocês que o conteúdo de preposição era muito importante, porque justamente esse complemento nominal, ele é um termo que ele é preposicionado, ok? Então, veja só. Complemento nominal. Chamamos complemento nominal o termo sintático que complementa o sentido de um nome. Esse nome, a gente já viu, pode ser um substantivo, um adjetivo, um advérbio, tá? Então, veja só, dentro das classes gramaticais, o que é que a gente chama de nome? A gente já viu isso, substantivo, adjetivo, advérbio, pronome, tudo aquilo que não é verbo, a gente chama de nome, né? E aí, tirando também as preposições, né? E aí, o que é que acontece? Esse complemento nominal, ele está sempre preposicionado. Então, para vocês entenderem melhor, né? Eu vou logo colocando os exemplos, porque aí eu vou colocando os exemplos e vocês já vão entendendo no exemplo mesmo. Então, veja só, quando eu digo assim, palavras que edificam fazem bem ao coração. Veja só, eu tenho aqui um termo que ele é ligado a uma preposição, tá? Então, eu já estou vendo a minha preposição aqui, que é a contração do A mais O. E esse termo, ele está ligado aqui, ó, a um advérbio. Então, o que foi que a gente viu aí na definição? Que para ser complemento nominal, eu tenho que ter um termo que ele vai estar ligado a quê? Ou a um substantivo, tá aqui, né? Ou um adjetivo, ou a um advérbio. Então, o primeiro que eu tenho aí, eu tenho um advérbio, né? Até porque, o que é que acontece, relembrando aqui quais são os advérbios? Advérbios de lugar, aqui, ali, lá, acolá, né? Advérbios de dúvida, talvez, possivelmente. Advérbios de afirmação, sim, certamente. E o bem aqui, ó, são advérbios de modo, né? O bem, o mal. Então, quando eu digo assim, palavras que edificam, fazem bem, então é o modo, né? Como eles fazem ao coração. Esse modo é se faz bem, se faz mal, então essa palavra eu chamo de advérbio. E aí eu tenho um advérbio ligado a quê? A um termo, né, que é preposicionado, aí eu chamo complemento nominal. O próximo exemplo, ele diz assim, os jovens ficam ansiosos com a chegada da adolescência. Então, eu já tenho a minha preposição aqui, ó, que é o da, que é o de mais a. Então, eu já tenho a minha preposição, o termo preposicionado, que eu chamo complemento nominal. E aí, o que é que acontece? Eu tenho esse termo que é preposicionado ligado a um substantivo, ok? Chegado aqui é um substantivo. O próximo é a falta de diálogo com os pais é prejudicial. O que é prejudicial? Essa falta de diálogo. Então, eu tenho uma característica dessa falta de diálogo. Então, aqui eu tenho o quê? Eu tenho um adjetivo que é ligado a um termo que está preposicionado, porque esse aos aqui, ó, é uma preposição, é o a preposição a mais o artigo os. Então, forma aos, um termo preposicionado. E esse termo preposicionado é o que eu chamo do meu complemento nominal, certo? Então, veja só. Em resumo, o que é que eu tenho aqui de início que eu não posso esquecer? Que para ter um termo que eu chamo de complemento nominal, então ele tem que estar ligado a quê? A um substantivo, a um adjetivo ou um advérbio. Então, essa é a primeira condição para eu ter um complemento nominal. Só que eu vou mais para frente, a gente vai ver situações em que a gente vai ter que ter outra, como é que se diz? Outra explicação para diferenciar esse complemento nominal de uma adjunta adnominal, porque vai ter uma situação que eles vão ficar muito parecidos, ok? Então, seguindo adiante aí, o que é que eu só quero relembrar, porque isso aqui também vai ser importante para o próximo slide.
eu quero só relembrar com vocês o que é uma locução adjetiva. Então, assim, de uma maneira geral, tá? Para ficar mais claro a explicação, eu coloquei assim, muito fácil de se entender. Então, eu tenho um adjetivo, né? Ou mais de uma palavra com valor de adjetivo, né? Então, se eu tenho mais de uma palavra aí, né? Com valor de adjetivo, então eu tenho uma locução adjetiva, certo? Isso aqui a gente está relembrando, porque para o próximo slide vai ser importante. Então, o que é que eu vou ter aqui? Só relembrando algumas que eu já peguei pronta na internet. Então, o que é que eu tenho de abelha, apícola, né? De boi, bovino, eu digo assim, carne bovina. Então, esse bovina, né, é o adjetivo da carne, mas se eu digo carne de boi, esse de boi aqui, ó, é uma locução adjetiva, porque ela vai ter o mesmo valor dessa aqui. O que muda é que aqui eu só tenho uma palavra e aqui eu tenho mais de uma palavra, né? Então, de cabelo, eu tenho a locução adjetiva, porque é formado por mais de uma palavra, e tenho capilar, o adjetivo, né? De cabra, caprino, de chuva, pluvial. Então, sempre que eu tenho mais de uma palavra aqui com valor de adjetivo, eu tenho a locução adjetiva, né? E se eu tiver uma palavra só, caracterizando, lógico que eu tenho aí um adjetivo, né? De estômago, uma dor estomacal. Então, estomacal é o adjetivo de dor, mas se eu tiver dor de estômago, então aí esse de estômago eu tenho uma locução adjetiva, ok? Então, é isso. Isso aqui é importante para a gente entender algumas situações. Por quê? Porque a locução adjetiva, ela vem preposicionada, a gente já percebeu aqui, ó, que a locução adjetiva, ela também vem preposicionada. Mas quando eu tenho a locução adjetiva, eu não tenho complemento nominal, eu tenho adjunto adnominal, que é o que a gente vai ver agora no próximo slide. Então, o que é que acontece aqui? Aqui é justamente essa diferenciação, por quê? Porque em algumas vezes esse adjunto adnominal ele vai se confundir com o complemento nominal. Então, quando é que vai acontecer isso? Justamente quando eu tenho um adjunto adnominal formado por uma locução adjetiva. Por quê? Porque a minha locução adjetiva também é um termo preposicionado. Então, vai se confundir com o complemento nominal, porque o complemento nominal também é um termo preposicionado, certo? Então, seguindo adiante, o que é que eu vou ter aí? Então, o que é sempre adjunto adnominal? Se a minha locução adjetiva estiver ligada a um substantivo concreto, aí a gente precisa novamente abrir um parênteses. Por quê? Porque um assunto vai puxando o outro. Qual é a diferença aqui de substantivo concreto e substantivo abstrato? Veja só, quando eu digo mesa, casa, cadeira, né, eu tenho aí um substantivo concreto. Mas vamos relembrar lá do ensino fundamental 1. A fada, o saci, a bruxa também é substantivo concreto? É sim. Por quê? Porque eu posso imaginar, quando eu falo na fada, eu posso imaginar uma moça com a vara de condão na mão. Quando eu falo da bruxa, eu também posso ter um substantivo concreto? Posso sim, porque eu vou imaginar uma velha numa vassoura. Então, aquelas situações que eu posso imaginar, então aí eu também tenho um substantivo concreto. Então, relembrem isso e não esqueçam, porque a gente às vezes cai muito em erro em prova quando a gente diz que fada, saci, bruxa é substantivo abstrato. Agora, veja só, quando é que eu vou ter substantivo abstrato? Por exemplo, quando eu tenho sentimentos, eu digo assim, a felicidade é importante. Esse felicidade é sentimento. Então, aí eu tenho, sim, o substantivo abstrato. A dor, a felicidade, a tristeza. Então, aí eu tenho, sim, um substantivo abstrato. Ok, minha gente? Não esqueçam disso. Então, eu vou ter um adjunto adnominal se eu tiver uma locução adjetiva,
ok? Relembrando aqui, ó, eu não quero que vocês esqueçam em nome, né? Eu tenho aqui, ó, uma locução adjetiva, tô marcando aqui, ó, ligado a quê? A um substantivo concreto, ok? Então, seguindo aí. Vamos lá para os exemplos. Olha aí, água da chuva, eu tenho um substantivo concreto ligado a uma locução adjetiva. Então, o que é que eu tenho? Adjunto adnominal. Lembra da chuva? Água da chuva é a mesma coisa de eu dizer água pluvial. Só que se eu trocar aqui, tirar o da chuva e colocar o pluvial, o que é que vai acontecer? Eu vou ter pluvial como adjetivo e da chuva como uma locução adjetiva. Tá vendo aqui, ó? Eu tiro da chuva, coloco pluvial. Então, eu vou ter um adjetivo ao invés de eu ter aqui uma locução adjetiva. Então, nessa situação em que eu tenho a locução adjetiva ligada a um substantivo concreto aqui, então eu tenho um adjunto adnominal. É a mesma coisa aqui, ó, cama de madeira. É a mesma coisa de brinco de ouro, brinco áureo, né? Ouro, se eu não me engano. A locução, o adjetivo é áureo, mas o de ouro é a locução adjetiva. E aí eu tenho meu substantivo concreto, brinco, ligado a uma locução adjetiva. Agora veja só, e para ter complemento nominal? Lógico que vai estar ligado a um adjetivo. Lembra? Aí o que é que eu tenho aqui, ó? Consciente dos riscos. Consciente é o meu adjetivo ligado a um termo preposicionado. Então, eu tenho aí um complemento nominal. Quando eu digo que alguém é consciente, né? Alicia é consciente. Então, consciente é o adjetivo de Alicia. Então, por isso que eu tenho aqui um adjetivo ligado a um termo preposicionado. Então, aqui eu tenho um complemento nominal. Graziele é orgulhosa, né? Então, esse orgulhosa vai ser Graziele. Então, o que é que acontece? Então, esse orgulhoso aqui, ó, é uma locução, é um adjetivo que está ligado a um termo preposicionado, né? E aí que esse termo preposicionado vai ser o meu complemento nominal. Mas a Graziele não é orgulhosa, viu, minha gente? Só é um exemplo aqui. O que é que acontece? Agora, e se eu tiver esse termo preposicionado também ligado a um advérbio? Ora, se eu tenho um termo preposicionado ligado a um advérbio, então também eu já sei que é um complemento nominal. Olha só, longe, longe, advérbio. Advérbio de lugar ligado a um termo preposicionado. E esse termo preposicionado é um complemento nominal. Independentemente, as palavras que terminam em mente geralmente são, ó, já disse outro advérbio, geralmente é um advérbio, ok? E aí, esse termo, né, que é um advérbio, está ligado ao quê? A um termo preposicionado, que é um complemento nominal. Então, veja só, aqui tá fácil de se perceber, porque eu tenho um adjetivo e um advérbio, né, ligado à preposição, e aí eu já sei que é um complemento nominal. A minha dúvida, então, vai ser em quê, professora? Vai ser no substantivo, quando o meu termo for um substantivo. Mas eu já vi que se for concreto, né, ligado a uma locução adjetiva, então eu tenho um adjunto adnominal. Agora, passando adiante, o que é que acontece? Aqui vai ser muito importante, porque o que é que vai acontecer aqui? Eu vou ter um substantivo abstrato, mais uma preposição, mais um substantivo. Aí vem uma situação, minha gente, que a gente precisa voltar também aqui para vozes verbais. Eu tenho um sujeito que pratica uma ação e tenho um sujeito que sofre a ação. Então, quando ele fala nesse valor agente, é porque é como se houvesse alguém praticando essa ação. E quando ele fala que existe um valor paciente, é como se estivesse acontecendo alguém aí sofreu uma ação. Então, veja só, quando eu digo assim, o menino joga a bola, o menino jogou a bola. Então, o que é que eu tenho aí? Eu tenho uma ação sendo praticada, né,
pelo sujeito. Então, quando a ação é praticada pelo sujeito, então eu tenho o sujeito agente, né? E quando eu digo assim, a bola foi jogada pelo menino, eu já tenho uma ação paciente. Eu não quero entrar nessa situação porque isso aí é vozes verbais e não é para essa aula. Mas a ideia é essa. Se eu tiver um valor agente, eu tenho a adjunta de nominal. E se eu tiver um valor paciente, eu tenho um complemento nominal. Então, vamos ver nos exemplos para ficar isso mais claro, ok? Então, eu digo assim, ó, a leitura do aluno foi perfeita. Quando eu digo a leitura do aluno, eu já sei aqui, ó, porque eu já coloquei que é adjunta de nominal esses exemplos aqui. Então, eu já tenho do aluno aqui como adjunta de nominal. Mas por que é que acontece a dúvida aqui? Porque a leitura aqui é o substantivo, né, abstrato. Mas aí, porque essa leitura ela foi feita, o substantivo é abstrato. Mas aí o que é que acontece? Veja só, o aluno ele praticou a ação. Se ele praticou a ação, então essa oração aqui ela tem valor de agente. Então eu tenho uma adjunta de nominal. Você verificou os cálculos do engenheiro? Então, quem é que fez esses cálculos? O engenheiro. O engenheiro praticou a ação. Então, esses dos cálculos, dos engenheiros aqui, ó, é o meu adjunto adnominal, porque o sujeito é agente. Tem um valor de agente. O medo da população. Então, a população está fazendo alguma coisa, né? Está praticando alguma ação. Então, toda vez que eu tenho esse valor de agente, de algo ou de alguém que pratica essa ação, então eu tenho aí o termo preposicionado. Veja que é do aluno, dos engenheiros e da população. Então, eu tenho o termo preposicionado como adjunta de nominal. Agora, veja só. E quando é que eu vou ter complemento nominal? Com o valor de paciente. Eu digo assim, ó. A leitura do texto foi perfeita. O texto fez alguma leitura? Não. Alguém fez a leitura do texto. Então, aí tem um valor paciente. Você verificou o cálculo das taxas? A taxa, ela fez algum cálculo? Não. Alguém fez o cálculo das taxas. Então, o valor é paciente, né? O medo da doença é inevitável. Então, o medo dela, né? Não é que ela vai, né? Esse medo, alguém vai praticar esse medo aí, né? Então, veja só. Então, é isso. Então, se eu tenho um valor agente, eu tenho adjunta de nominal. Se eu tenho um valor paciente, eu tenho um complemento nominal. É importante a gente ver essa situação, até porque nesse primeiro exemplo a gente já ficaria totalmente na dúvida. Por quê? Porque eu tenho a leitura aqui e a leitura aqui, né? Então, o que é que vai diferenciar um do outro aqui? É justamente essa situação, o valor agente e o valor paciente, aquele que pratica e o que é que sofre aí a ação. Então, é essa situação que a gente tem aqui quando eles ficam aqui muito parecidos, né? E a gente não sabe diferenciar, né, um do outro. Então, a gente tem que usar esse recurso aqui, ok? Seguindo adiante, só para a gente finalizar aqui, eu coloquei os exercícios, ok? Os exercícios estão aqui. E aí, eu coloquei, faça a correspondência com relação aos termos sublinhados. Por quê? Veja só, aí eu dei uma misturada, porque não adianta a gente ficar só estudando tudo separado. A gente tem que dar uma misturada para poder ter uma visão mais ampla. O termo eu coloquei aqui de propósito, objeto direto, objeto indireto. Então, o objeto direto, voltando lá nas aulas, quem tiver dúvida, o objeto direto é um termo que não é preposicionado. Se ele não é preposicionado, então ele já não pode ser o quê? Nem objeto indireto e nem complemento nominal, porque objeto indireto e complemento nominal, eles vão ter sempre preposição. Então, objeto direto, né? Ele não tem preposição. A minha dúvida vai ficar
nesses três aqui que pode ter preposição. Mas vamos lá. Quando é que eu tenho um objeto indireto? Quando eu tenho esse objeto indireto, né, ligado diretamente à preposição. E aí vem uma situação. O que foi que a gente estudou sobre complemento nominal? O complemento nominal tem que estar ligado. Ele não pode estar ligado a verbo. Ele tem que estar ligado a um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. E a gente ainda tem que ter cuidado quando esse substantivo for concreto, for abstrato, aquela situação do slide anterior. Então, entenderam? Então, quando eu digo assim, Ana comprou um carro, esse um aqui não é preposição, por isso que eu pedi a vocês para estudarem as preposições. Então, quando eu digo Ana comprou o quê? Esse o é artigo, não é preposição. Então, eu já tenho aqui, ó, Ana comprou um carro, esse termo sublinhado como objeto direto. Por quê? Porque não é um termo preposicionado. E o objeto indireto, ele tem que estar ligado diretamente a verbo. Se ele tiver o termo preposicional ligado a verbo, então eu tenho um objeto indireto, porque para ser complemento nominal, ele vai ter que estar ligado ou ao substantivo, ou um adjetivo, ou um advérbio. Ok, então finalizando aqui, vocês vão fazer esse exercício, tá? Depois a gente corrige. Um grande abraço para vocês, um abraço nos familiares e até a próxima aula, ok?